Aleluia, glórias a Deus. Saúde todo o povo de Deus, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui ao vivo pelo nosso Instagram, sendo gravado também aqui pelo nosso YouTube. E você que pela primeira vez está me vendo, você pode acessar lá no YouTube, meu canal Hilton Brito, e você fazer a sua inscrição no meu canal para você poder estudar a palavra de Deus, você poder ouvir a palavra de Deus, ver, os nossos estudos. Nós estamos na nossa EBD em sua casa, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então estejam conosco esta manhã, na manhã de hoje, para ouvir um pouco mais a continuidade dos nossos estudos para a glória do Senhor. Nós hoje vamos falar sobre alguns sonhos, os sonhos de Nabucodonosor, lá em Daniel, no capítulo de número 2. Nós vamos ouvir a voz do Senhor, nós vamos aprender com Deus aquilo que Ele tem a nos ensinar. Então, estejamos juntos na manhã de hoje, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Coisa boa estarmos na presença de Deus. E hoje nós vamos falar sobre as crises, como as crises devem ser enfrentadas com fidelidade a Deus e em oração. Então temos que travar batalhas, sabendo que Deus está à frente de todos os nossos problemas e o Senhor, Ele é poderoso para nos salvar, nos ajudar e levar a um outro patamar, porque Deus é Deus na terra e Deus está no controle de tudo, irmãos, da nossa vida. Deus está sempre no controle das nossas ações, da nossa vida, trazendo a paz, a graça aos nossos corações. E nós vamos aprender, com diplomacia, com os homens, negociando aquilo que não vai contra a palavra de Deus. Amém, igreja? Então nós temos que aprender isso. É fazer as coisas no mundo, sabendo que Deus está à frente, e não vamos fazer contra a sua vontade, contra a sua palavra. E nós vamos aprendendo cada vez mais. E cada crise enfrentada oportunamente será um testemunho de Deus para a nossa vida. Um Deus real e um Deus verdadeiro. Então, esse é o Deus, que nos criou e nos formou no céu e da terra. Deus está conosco todo o tempo para a glória do seu santo e eterno nome. Amém? Então nós vamos começar a nossa EBD em sua casa hoje, voltando aqui aos estudos do livro de Daniel, para a glória do Senhor. Nós podemos abrir a palavra do Senhor. Só vamos iniciar com um versículo lá em Daniel, capítulo 2, versículo 20 a 21, quando diz: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Deus é Deus na terra, e Ele vai fazer tudo para nos abençoar, para a glória do seu santo nome. Amém? Então, vamos começar os nossos estudos hoje para a glória do Senhor. Então, nós vimos no capítulo 1 do livro de Daniel, nós lemos que como Deus deu a Daniel inteligência de todas as visões e sonhos. Lá em Daniel, no capítulo 1, versículo 17. Deus deu toda a inteligência e todas as visões e sonhos para Daniel. Assim equipava para desenvolver seus importantes ministérios naquela cultura. E os reis e os sábios do Egito e da Babilônia, eles não tinham Bíblia como nós temos hoje. Então eles precisavam de Daniel que explicasse aquilo que o Deus verdadeiro comunicava, como acontecera séculos antes com o faraó do Egito. E só entendeu que Deus lhe comunicou por causa da interpretação de José, conforme nós podemos ver lá em Gênesis, no capítulo 41.
Então, nós vamos começar aqui, né, nessa pequena introdução, abrindo o livro de Daniel, no capítulo 1, ele tem no capítulo 2, que nós temos 49 versículos para comentar. Mas nós vamos aqui comentar, primeiro, os sonhos e as desculpas, né? Daniel, no capítulo 2, do versículo de 1 a 11, nós vamos ler esse texto e vamos comentar essa passagem. Então, vamos ver os sonhos de Nabucodonosor. Diz assim o versículo 1 do capítulo 2. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos e os encantadores e os feiticeiros e os astrólogos para que lhes dissesse o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho dos teus servos, e nós o interpretaremos. E o rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão, que vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulhos. Mas, se me revelares os sonhos e interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, relevem-se o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho e os seus servos, e nós os interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem os sonhos, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que as situações mudassem. Conte-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-los para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa a nenhum mago, encantador ou astrólogo. E o que o rei está pedindo é difícil demais, e ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos lá. Veja que na crença dos babilônicos, os sonhos eles eram meio dos deuses estabelecerem comunicação com os homens. E se alguém sonhasse, mas se esquecesse do sonho, corria o perigo de sofrer castigos do seu Deus, o Deus menor. Se um homem não consegue lembrar o sonho que viu, seu Deus, este irado com ele. Não foi sem razão que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve um sonho, e o espírito se perturbou e passou-lhe o sono, conforme está no versículo 1 de Deuteronômio, do Daniel, capítulo 2. Então, como no Egito antigo, os sonhos eram considerados uma manifestação da vontade e do conselho divino, era erro muito grave desacatar a autoridade dos seus deuses. Então havia na Babilônia os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Então eram os peritos em tudo que se tratava de magia, interpretação,
de sonhos, astrologias e assuntos afins. E os caldeus, originalmente, na raça do sul da Mesopotâmia, cuja antiga glória Nabucodonosor, ele queria restaurar, era, nos dias de Daniel, os astrólogos. Desde a antiguidade eram astrônomos e astrólogos, e as atividades desse grupo eram também praticadas no Egito, onde Moisés os enfrentou. Então nós vamos ver também aqui os sonhos de Nabucodonosor, aqui no versículo 1, no capítulo 2. Veja que o rei, ele dormiu muito preocupado com a relação do futuro, que seria do vosso império. Então, em sonhos, vi uma grande estátua de muito esplendor, mas cuja aparência atemorizava. E a cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, e o ventre, e as coxas de bronze, e as pernas de ferro, e os pés por parte de ferro, em parte de barro. Enquanto lhe olhava, uma pedra foi cortada, mas não por mãos humanas, e bateu nos pés da estátua, derrubando-a. Veja que toda a estátua ela foi esmiuçada e virou pó que o vento levou sem deixar vestígios, mas a pedra se tornou uma montanha que enfrentou, que encheu a terra toda. Mas, preocupado ainda, o rei chamou seus peritos para interpretarem. E, acostumado ao poder absoluto, exigiu o sentido do sonho. Se não o desse, sofreriam morte cruel. Amém? Veja, toda pessoa sonha. Todos nós sonhamos. Mas será que todo sonho é uma mensagem que Deus está enviando às pessoas? Será que é? E por quê? E como nós podemos discernir estes sonhos, se são de Deus ou apenas um sonho? Quando nós vemos aqui no capítulo 12 ao capítulo 11, nós vemos as desculpas dos peritos. E os magos, os encantadores, os adivinhadores, os caldeus, continuam provavelmente a classe social mais alta da região. E eram de muita influência. E não podiam interpretar, porém, o que não lhes fora contado. Então, nós podemos rever isso nos versículos 10 e 11, daqui de Daniel, quando diz que os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa a nenhum mago, encantador ou astrólogo. E o rei está pedindo difícil demais. E ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. E aqui os magos começam a dar suas desculpas. Não, então, em afirmar que nenhum rei ele tinha jamais feito semelhante exigência aos seus consultores, provavelmente tinham razão. E os magos e os encantadores do antigo Oriente Médio conheciam a história e a prática das suas artes na região toda. E havia muita comunicação cultural e intercâmbio do conhecimento. Se alguém tivesse revelado um sonho sem que esse lhe fosse contado, sem dúvida o caso estaria registrado. E até no Egito, que esse lhe fosse contado, sem dúvida, o caso estaria registrado. E até no Egito, o faraó contou os seus sonhos a José, para este interpretá-los, conforme está em Gênesis, no capítulo 41, versículo número 17. Então encerrava afirmando que
não existia alguém na terra quem pudesse interpretar os seus sonhos. E eles sabiam que somente algo sobrenatural seria incapaz de interpretar os sonhos do rei. Mas, quando nós vamos ler agora os versículos 12 a 23, nós vamos ver que há a reação de Daniel diante da ameaça real que está para acontecer. Então vejamos aqui, no versículo 12 ao versículo de número 23, 12 a 23 do livro de Daniel, capítulo 2, que diz assim: Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. E os encantadores saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. E ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. E Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Hananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que rogasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que eles e os seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite. Numa visão, Daniel levou a Deus, o Deus dos céus, e disse: Louvado seja o nome de Deus, para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. E ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela as coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revela-nos o sonho do rei. Aleluia. Glórias a Deus. Veja que primeiro Daniel falou, avisada e prudente, ao oficial militar, encarregado de executar todos os sábios da Babilônia. Pediu ao rei um prazo e lhe daria a interpretação. Daniel, ele era um homem de oração. Após falar com o rei, voltou para casa e contou o caso aos 3 colegas, pedindo-lhes que rogasse ao Deus dos céus a revelação do mistério. Mas o problema não foi colocado diante de Deus em oração pelo grupo. A oração foi atendida. E o Deus revelou o mistério a Daniel. Então, quando nós colocamos os nossos problemas diante da presença de Deus, aquilo é nos revelado. Se nós temos sonhos, e esses sonhos, às vezes não compreendemos. Não compreendemos às vezes. Mas Deus, Ele tem a sua misericórdia. E Deus, Ele nos revela aquilo que nós estamos precisando. Daniel, ele louvou a Deus e agradeceu toda a misericórdia dele para com os seus servos, especialmente pela maneira como os
capacitou e a resolver a crise daquela hora. Então, todo momento que nós tivermos dúvidas, estaremos junto com Deus, e Deus, Ele vem revelar sonhos, as interpretações vêm do Senhor. E nós precisamos inteiramente de Deus para que Ele nos mostre e nos ensine. Interprete os sonhos que vêm às nossas mentes. Veja aqui, no versículo 24 ao 30 de Daniel capítulo 2, Daniel interpreta os sonhos para o rei. Vejamos aqui, nesses versículos 24 a 30 agora, o que diz o livro de Daniel. Diz assim: Então Daniel foi falar com Aríoque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, lhe disse: Não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente, Aríoque levou Daniel ao rei e disse: Encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. E o rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesar: Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho, interpretá-lo? Daniel respondeu: Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus, Deus com D maior, nos céus, que revela os mistérios. E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que aconteceram nos últimos dias, e o sonho e as visões que passaram por a tua mente quando estava deitado sobre foram os seguintes. Quando estavas deitado, o rei, tua mente, se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que havia acontecido. E quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tinha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Aleluia. Amém? Vamos comentar. Então, Daniel, ele deixou bem claro que o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Então deixou igualmente claro que a mim me foi revelado este mistério, não porque já havia mais sabedoria do que um de todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber o rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente, conforme Daniel, no versículo 30. Mas Daniel, ele tinha dons especiais dados pelo Senhor para testemunhar do Deus verdadeiro, daquela cultura, e queria que a honra disso fosse atribuída a Deus. Então ele explicou ao rei que há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E a primeira etapa da educação do grande imperador sobre o Deus verdadeiro. Naquela cultura politeísta, onde tem vários deuses, os judeus não podiam falar do Deus dele como o Deus de Israel, que para os caldeus seria simplesmente mais um Deus. E tinha que falar de Deus usando termos que o representassem corretamente para eles. Assim,
apresentavam como o Deus dos céus, ou o Deus Altíssimo. Veja, se o Senhor nos deu dons para servi-lo, que tende a fazer-nos aparecer, por exemplo, pregamos ou cantamos bem, cuidamos que a honra seja dada ao Deus que nos deu esse dom. Então Deus nos prepara, e Deus nos capacita, e Deus nos revela. Deus traz à nossa mente o seu entendimento e aquilo que Ele quer nos revelar. Deus nos ensina através das suas escrituras sagradas. Deus nos mostra. Deus se comunica através dos sonhos, através da sua palavra, através dos homens e das mulheres. Deus é Deus. Ele usa quem quer, como quer e quando quer. Porque Deus é Deus na terra. Mas no versículo 23, do versículo 31 até o versículo número 45, nós vamos ver os sonhos e os seus significados. Aqui, Deus vai nos mostrar o que revelou a Nabucodonosor. Então, vamos aqui ao versículo de número 31 ao versículo número 45, que diz assim: Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. E a cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, e o ventre e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estava observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio das mãos, atingindo a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. E o vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te com domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens, as aves dos céus, onde quer que vivam, ele fez de ti governante deles todos. Tu és a cabeça do ouro. Depois de ti surgiram um outro reino inferior ao teu, e em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e ainda como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram de parte de barro e parte de ferro. E isso quer dizer que esse reino, um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com barro. Assim, como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também este reino será em parte forte, em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro, e isso significa que se buscaram fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmaram, assim como o ferro não se mistura com o barro.
Na época desses reinos, o Deus dos céus estabelecerá o reino que jamais será destruído, que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. E esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a pedra, a prata e o ouro. E o Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. E o sonho é verdadeiro e a interpretação ela é fiel. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Veja que uma grande estátua, imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Veja essa visão que Daniel dá a Nabucodonosor, quando ele tem um sonho. E a composição da estátua não era uma estátua qualquer, de pedra ou de metal, mas feita de uma maneira estranha. E os materiais usados iam diminuindo em beleza e o valor de cima para baixo. Veja que a cabeça ela era de ouro fino. O pé e os braços eram de prata. E as vestes e o ventre e as coxas de bronze. E as pernas de ferro. E os pés da parte de ferro em parte de barro. E uma pedra cortada apareceu no sonho, mas não era de origem humana. Bateu nos pés da estátua e derrubou, esmiuçando todo o pó que o vento levou. Então, a pedra ela veio a ser uma grande montanha que encheu a terra toda. Veja que Deus estava revelando ao rei e a nós os grandes impérios que dominariam o mundo desde a Babilônia até o fim dos tempos. E os materiais usados na estátua refletiam a qualidade do governo de cada um. Aquele que se alia aos governantes que estão sendo aliados, né? A qualidade de cada um desses governantes dessa época. Veja que era o próprio Nabucodonosor, rei de reis, e cujas mãos eram entregues aos filhos dos homens, onde quer que ele habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Monarquia absoluta com o domínio total. Então, no original, o rei dos reis pode ser um superlativo. O rei por completo. Um rei de verdade. Então, vale notar que o rei do Cristo, predito em outra visão de Daniel, é dessa natureza. Com a diferença, porém, que Cristo cumpriu todos os deveres de rei. E o seu reino não terá fim. Aleluia. Veja que o peito, né, e os braços de prata. Nós vimos aqui foi o quê? A cabeça e o ouro fino. Mas vamos ver agora, nessa interpretação, o peito e os braços de prata. Medo e Persa. Veja que esse império que veio tomar o lugar da Babilônia, como potência máxima mundial, ela era inferior. E o seu monarca não tinha o poder absoluto de Nabucodonosor. E ele podia fazer
e desfazer as leis à vontade, e os persas não. E os inimigos de Daniel conseguiram mandá-lo à cova dos leões por causa disso. E o rei Dário percebeu tarde demais que fora enrolado por eles, promulgando uma lei que durante 30 dias só ele podia ser adorado no império todo. E o rei quis levar Daniel, mas não pôde, por causa das leis dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Mas Dário, ele havia promulgado a lei, mas não podia revogá-la. Vamos ver agora os ventres e as coxas de bronze. Veja que o império grego de Alexandre o Grande, nas pernas de ferro, o império romano. Veja que os pés, em parte de ferro e em parte de bronze, onde o pior de todas em qualidade, uma misturada de força e fraqueza, combina tirania com má administração. Sugere que todo governo humano foi simbolizado pela parte humana da esfera e de seus componentes tem que cair e desaparecer. A pedra. Daniel, ele explicou que todos os reinos humanos vão desaparecer e virar outro, de origem divina, que não vai acabar nunca. E Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, é importante as tremendas verdades aqui explicadas, elas seriam reveladas a Daniel mais tarde em outras visões, e os símbolos diferentes, como nós veremos lá na frente, lá no capítulo 7 e 8 do livro de Daniel. Mas, para nós finalizarmos aqui o capítulo de hoje, e logo depois concluirmos, nós vamos aqui ler ainda o versículo 46 até o versículo 49, que nós vamos encerrar aqui essa lição de hoje. Diz assim: entre o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentado uma oferenda de cereal e incenso. E o rei disse a Daniel: não há dúvidas de que o seu Deus, o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim, o rei colocou Daniel num alto cargo e cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, o pedido de Daniel, o rei, nomeou Sadraque, Mesaque, Abednego, administradores das províncias da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permaneceu na corte do rei. Aleluia, glórias a Deus. Veja que, quando diz aqui, então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes, conforme Daniel 2,46. Daniel já recusara qualquer crédito pela interpretação, dando toda a glória a Deus. Então, dificilmente poderia impedir que a ordem do rei fosse cumprida. E é possível também que, honrando a Daniel, o rei quisesse honrar ao seu Deus. Então o rei
engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, e como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Então, muito é semelhante à experiência de José com Faraó. Então, muita responsabilidade também. E Daniel não se esqueceu dos amigos, pois, apelidado a pedido de Daniel, constituiu ao rei, a Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre os negócios da província da Babilônia. E Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Veja que Daniel e os seus companheiros não estavam fazendo carreira. A promoção veio porque estava sendo fiéis a Deus e muito dependente dele. E o resultado seria de bênção para os súditos dos reis e mais justiça e honestidade na administração. Aleluia. Veja, para concluirmos, que a fidelidade daqueles jovens a Deus e a sua dependência dele, em todas as circunstâncias, tornaram possível um testemunho impactante diante de muitas nações e povos. Por meio deles, foi conhecido e exaltado o Deus Altíssimo. Aleluia. Glórias a Deus. Então, vamos fazer como Daniel. Atribuir toda a honra e toda a glória ao nosso Deus, Criador do céu e da terra. Amém? Então, vamos orar e encerrar a transmissão de hoje para a glória do nosso Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, aqui nós, na Tua presença, nós Te agradecemos pela Tua palavra e edificação em nossas vidas. Derrama o Teu poder e Tua glória sempre sobre nós, Senhor Deus. Nos dá o discernimento e a capacidade de interpretar nossos sonhos. Que as Tuas revelações sejam mantidas sobre as nossas vidas. Derrama todo o Teu poder e Tua glória, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Abençoa todas as famílias hoje aqui representadas. Derrama Teu poder e Tua autoridade sobre elas, meu Pai. Que elas venham Te conhecer em espírito e verdade. E que Tua palavra flua em seus corações e sua mente. E eles sejam discípulos Teus, Senhor Deus. Para a honra e a glória do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Estejamos aqui próxima semana trazendo mais uma mensagem da parte do nosso Senhor Jesus e Salvador. Amém.